Prontinho. Então, enquanto o pessoal chega aí, né? Vamos começar Boa o nosso tarde. bate-papo. Boa tarde, dona Maria. Tudo bem? Tudo bem, meu filho? Como é que vai a menininha linda? Tá bem. Ah, Tá com a minha sogra agora aqui. meu netinho também está aqui hoje, Eita, mas foi passear ali. tá certo. Então, Vó é para isso, pessoal, vó é para isso, né? pois é, né? E não gosta não, né? Não. Nem um pouco. É, Vamos lá. Então, o que que acontece? Essas aulas de quinta-feira aqui, né? É, como é para um pessoal, é uma aula aberta, né? É uma live aberta para todo mundo. Eu divulguei bastante no meu canal lá no Telegram. O que que acontece? Como nessas lives a gente já está acompanhando uma operação em andamento, né? Que foi iniciada lá em janeiro. Normalmente, quando o pessoal cai aqui, né? O pessoal fica meio perdido. Por quê? Porque vê lá o Morasco falando, né? De um monte de números, e compra de call, e venda de call, compra de put, venda de put, e o pessoal se perde, tá? Então, eu tive a ideia de fazer uma aula mais voltada para quem está começando. Não mostrar o conceito de call e put e tudo mais, porque isso aí a gente já tem aula gravada de graça, né? Não é conteúdo pago nem nada, no YouTube, tá? Inclusive, eu vou mostrar depois como é que vocês acessam esse conteúdo. Aqui a gente vai falar mais de como eu e o Morasco a gente chegou, né? Como a gente conheceu as opções, como é que a gente operava lá atrás, como foi a evolução, né, do nosso operacional até chegar no que tem hoje, né? Então, vocês estão vendo a minha tela aí com o Fabrício, né? Fabrício Chafrans. Aqui foi onde tudo começou, pessoal. E esse aqui é o projeto Start, ó, tá? Foi um curso que o Fabrício fez. Esse aqui, se eu não me engano, já é uma outra versão, tá? Deixa eu clicar aqui de novo. Já é uma versão atualizada, porque a versão original, ó, é o que está lá na tela dele. Essa aqui, se eu não me engano, ele gravou ó, em julho de 2024, tá? Então, existia uma versão anterior que eram as mesmas aulas e tudo mais, só foram atualizadas, né? Que foi onde basicamente todo mundo ali do nosso círculo de amizade conheceu opções. Foi com o Fabrício, tá? Então, o Saulo não conhecia opções, o Lucas não conhecia opções, o Morasco, eu acho que não conhecia também, ele aprendeu também né, nessa época, e eu também. O que que aconteceu? Né? A gente começou o projeto Start e a gente aprendeu um operacionalzinho bem tranquilo, que é o de venda coberta, né? De operação coberta, tanto para venda de call e venda de put. A gente desde o começo, já aprendeu a fazer as operações onde a gente recebe ao invés de pagar. Já começamos com o pé direito, né? E tá certo, a gente faz isso até hoje, né? Acontece que essas operações, né? É óbvio, para quem está começando, eram excelentes, né? Mas elas tinham pontos negativos que a gente foi vendo com o tempo, tá? A gente já vai até entender como é que a gente fazia isso, só dando uma geral aqui primeiro. Depois disso, o próximo passo foi o seguinte: alguns alunos do Fabrício se juntaram para criar um grupo, né, para estudar opções. Olha que bacana. Então o pessoal fazia uma reunião no Zoom, acho que era uma vez por semana. Não, se eu não me engano, era mais. Eram várias vezes na semana, o pessoal se juntava, tá? Numa live no Zoom e tal, e para conversar, para estudar mesmo, né? Não cometam esse erro, pessoal. Eu não me interessei nessa época porque eu achava que opções não era para mim, porque eu não tinha dinheiro para investir, né? É óbvio, né? Para trabalhar do jeito que a gente trabalha com opções, né, de maneira segura, não alavancada, você precisa de dinheiro porque a gente está trabalhando com porcentagem, né? Então, quanto maior o seu patrimônio que você vai, né, investir ali em opções, maior é o retorno. Mas não, você que não tem, né, patrimônio para investir agora, não deixe de estudar opções porque, cara,
vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu deixei para me aprofundar em opções mesmo mais para frente, quando realmente começou a aparecer dinheiro. E, na verdade, se eu já tivesse começado a aprender, né, eu teria evitado de fazer algumas, né, cagadinhas que eu fiz. Mas isso é normal de quem está começando. A pessoa começa a aprender, a pessoa acha que já sabe tudo, e aí a pessoa vai querer fazer as coisas sozinha, ou a pessoa vai fazer coisas que, né, claramente foi ensinado para não fazer, e a gente, né, acaba se alavancando e tudo mais e acaba fazendo, né, o que não deve. Mas enfim, só, eu não tenho grana para operar opções, pô, eu vejo aí o pessoal operando com 50 mil, 100 mil. Sim, sempre vai ter alguém com um patrimônio maior que o nosso. Mas não é por isso que você vai deixar de aprender opções, porque lá na frente vai servir para você, né? É mais uma fonte de renda. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro em opções, mas ela se torna ali mais um, como o Fabrício fala, né? Mais um baldezinho ali, mais uma torneirinha no seu balde, né? Então, esse grupo de alunos do Fabrício se juntaram e começaram a estudar, 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 e eles partiram para um outro operacional que eu já vou falar como é que é também, né? E E aí foi de fato onde eu voltei para as opções e eu acho que o Morasco já estava nessa época com o pessoal lá, né? Com o Saulo, com o Lucas. Na época tinha o Renato, tinha o Douglas. Então era uma turminha fera aí que já estava se aprofundando em opções. E eles desenvolveram um operacional, que eu vou falar aqui, porque né, desenvolveram entre aspas, né? Eles, eles começaram a operar de fato aquele operacional que já é conhecido, né? Que é como é que é? A venda do homem pobre, né? Tem um nome específico aí que se você procurar no YouTube você vai achar, mas eu vou explicar como é que funciona. Então vamos lá, vamos voltar aqui no projeto Start, onde tudo começou. Tomar uma aguinha aqui, pessoal que tá calor em Santos hoje. Então, no projeto Start, a gente aprendeu o seguinte, né? A gente aprendeu primeiro que a gente tem que trabalhar sempre coberto. Então, na época lá, né, foi até passado uma corretora para a gente, onde a gente conseguia é, trabalhar de maneira coberta mais fácil, que se não me engano era Clear, que a vantagem da Clear é que era tudo muito visual, o home broker dela, né? Então, para você colocar uma ação ali como garantia, era muito fácil. Então, foi por isso que foi sugerido a Clear. Hoje, da maneira que a gente opera, não tem como operar na Clear. Tem que ser na BTG, não tem jeito, tá? Mas o que que a gente fazia? A gente trabalhava com venda de call e venda de put, tá? A venda de put, quando que a gente fazia? Eu até coloquei um layoutzinho aqui para fazer mais ou menos do jeito que a gente fazia antes. Eu coloquei Itaúsa, pessoal, porque era um dos papéis que a gente mais operava. Por quê? Porque em ações, diferente de BOVA 11, não tem como operar de um em um. Então, a gente opera com lotes de 100. E lotes de 100 nos papéis, vou pegar a calculadora aqui, ó. Então, hoje, a Itaúsa está 11,21. 11,21 vezes 100. Então, a gente precisa de pelo menos R$ 1.100, né? R$ 1.120 aí para, né, vender vender um lote de put, por exemplo, né? Fazer uma venda de put. Em BOVA 11, não. A gente consegue com cerca de R$ 100, a gente já faz uma venda de put, né? Então, tem essa diferença. E eu estou falando de Itaúsa, que é um dos papéis aí que, né, estão na faixa de R$ 10. Quando a gente vai para papéis mais caros, esse valor aqui multiplica por 5, por 10. Então, já fica mais complicado. Então, por isso que a gente gostava de operar Itaúsa. Outra coisa é que Itaúsa, eu não sei agora, né? Vamos ver. Agora ela até que tá numa tendência de alta, né? Mas ela sempre foi um papel que ficou muito lateral. Ela nunca oscilou muito. Na época, se eu não me engano, ela oscilava entre 8 e R$ 11, 9 e R$ 11. Então era muito fácil você saber a hora de vender put e a hora de vender call, né? Bom, vamos supor, né, que a gente começou a operar lá no projeto Start e a gente não tem nenhuma ação. Primeira coisa que a gente fazia, a gente esperava um dia de queda. Deixa eu só pegar minha ferramenta de desenho aqui. Aqui.
Tá carregando. Só um minutinho, pessoal. Olha, eu dou parabéns pro Morasco, porque gravar vídeo no YouTube é muito mais fácil, viu? Fazer uma live é muito mais difícil, porque, por exemplo, se eu precisasse pausar aqui, eu tenho o botãozinho do meu lado onde eu pauso e eu retomo a hora que eu quiser, né? Aqui não tem pause. Mas vamos lá. Então, a gente esperava isso aqui acontecer, ó. Um dia de forte queda, de preferência perto da banda inferior da Bollinger e com o estocástico lento caído. Aqui era o dia perfeito para fazer a vida de put. Por quê? Porque a put ela aumenta o valor quando o ativo está embaixo, enquanto a call ela aumenta o valor quando a gente tem um dia assim de alta, tá? São É o inverso, né? Então a gente fazia uma venda de put aqui com o objetivo de comprar o papel. Só que a gente ia comprar o papel mais barato. Por quê? Quando a gente faz a venda de put, a gente recebe um prêmio, né? É esse prêmio que aumenta em dia de queda, né? Então a gente fez uma venda de put nesse dia. A gente esperava o vencimento daquela ação, daquela opção, e aí, dependendo do que acontecesse, ou a gente encarteirava o papel, ou a gente recebia o prêmio e beleza, né? Não tinha nenhum problema também. Então a gente ia fazendo isso até conseguir comprar o papel, tá? Então, comprei um lote de Itaúsa. Beleza, e agora? Agora eu tenho o direito também de fazer uma venda coberta. Então, de fazer uma venda de call. Então a gente esperava o papel dar uma subida. Aqui não, vamos usar o exemplo daqui de trás, ó. Aqui, ó. Um dia de forte alta, né? Estocástico lento, tudo bem que não estava acima de 80 ainda, né? Tá subindo aqui, ó, né? Mas está perto ali da banda superior. A gente fazia uma venda de call, né? A venda de call, pessoal, ela é coberta pelo papel. Então eu tenho que ter, por exemplo, a Itaúsa, né, para poder fazer uma venda coberta. Para fazer uma venda de put, o que me cobre é o quê? É o valor que eu tenho que ter na corretora para comprar o papel, sim, né, entrar em exercício, né? Aqui que vem o problema, tá? Então vamos supor que eu continue fazendo isso. Eu faço uma venda coberta de call, né? Não, o papel volta a cair, eu continuo com ele, e aí o papel cai, eu faço uma venda de put, e aí entra em exercício, eu compro o papel mais uma vez, então eu tenho um lote, tenho dois, tenho três, tenho quatro, tenho cinco. Beleza. Tenho cinco lotes de Itaúsa. Eu tenho direito de vender cinco lotes de call, né? Porque eu tenho cinco lotes de Itaúsa. Só que eu não posso vender, aí que entra o problema, né? Eu não posso vender cinco lotes de put. Por que que eu não posso vender cinco lotes de put? Eu até posso, desde que eu tenha dinheiro suficiente para encarteirar esses cinco lotes. Então, quanto é que daria aqui, por exemplo? Vamos lá. Peraí, pessoal, vou ligar aqui de novo a calculadora. Vamos lá. O papel agora no momento está 11,23 vezes 100. Então, 1.123 por lote vezes 5. Então, eu teria que ter paradinho na corretora R$ 5.615. E vocês que estão mais avançados aí, né, que já estão vendo a gente trabalhar com o dinheiro na renda fixa, né, rendendo mais de 1% ao mês. Aqui não, aqui era o dinheiro realmente parado na corretora. Por quê? Porque ele tem que estar disponível para caso o papel desse exercício, tá? Então, chegava uma hora que você ia encarteirando o papel e você conseguia fazer a venda coberta de call, mas não conseguia fazer a venda de put. Então, desbalanceava. Então, chegava uma hora que eu fazia uma venda de cinco calls, cinco lotes de call, e fazia só um lote de put. Por quê? Porque é o dinheiro que eu tinha para cobrir aquele lote de put. Aí que entrava o desequilíbrio, né? Vou tomar mais uma aguinha aqui, pessoal. E aí o que acontecia se a gente fizesse uma venda de call e o papel continuasse subindo? A gente tinha duas opções: entregar o papel e depois tentar comprar ele de novo fazendo venda de put, ou fazer a famosa rolagem, né, da call. A gente já viu que a call a gente consegue rolar com, né, recebendo, né, com lucro. A put já é mais difícil. Mas foi assim, pessoal, que a gente conheceu o mercado de opções. Já de uma maneira muito tranquila, porque eu ouço muitas histórias aí
do pessoal que conheceu opções com, cara, com pozinho, por exemplo. O que que é o pozinho, né? Pozinho é você ir lá e comprar. Deixa eu colocar aqui na grade. Eu chegar e fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar no mensal. Não. Pronto, aqui do próximo mês. Pozinho é o seguinte, aqui está em Bova 11, tá? Bova 11 está no 142,55. Eu venho aqui, ó, e pego uma opção bem baratinha, por exemplo, aqui, ó, do 160. Eu venho e compro um caminhão de call do 160, tá? O que que vai acontecer? Eu vou pagar uma mixaria, certo? Pagar 4 centavos por cada call aqui. Só que essas calls, elas só vão valorizar, de fato, se o papel subir do 142 para o 160, tá? Então é uma coisa muito difícil. É basicamente loteria isso aqui, pessoal. Então muita gente conheceu opções com isso aqui, fazendo esse tipo de operação. Até hoje tem, acho que é o roxo, né? Até hoje propaga esse tipo de operação. Não tem problema você fazer com uma mixaria, né? Você quer. O trader tem, né, essa coisa de querer apostar, né? De querer acertar o lado, a direção do papel. Então, se você está achando que o papel vai disparar por algum motivo, pode fazer esse tipo de operação. Mas com um valor muito baixo, pessoal, que não vai impactar em nada, né? E não. E eu vi casos de gente perdendo 5 mil, 10 mil reais. Então, perto dessas pessoas, a gente começou da melhor maneira possível, né? Beleza. Então, né, a gente continuou operando daquela forma. Deixa eu ver agora o que que eu fiz aqui com. Ah, tá aqui. Tá minimizado. A gente continuou operando dessa forma. A gente ficou passeando pelos papéis. Depois a gente descobriu que com Bova 11 dava para operar, né? De maneira mais tranquila, tá? Vou colocar aqui no diário. Ó. A Bova 11 voltou a estar, né? Um pouco mais lateral, mas a gente viu, né? Quem tem operado aí com a gente viu que uns meses aí deu umas pancadas, né? Bem grande. Inclusive tá perto do topo histórico de novo, né? A Bova 11 no momento. Mas lá no momento também que a gente operava isso, a Bova 11 também era tranquilo de operar, né? Inclusive eu fiz isso durante muito tempo. Eu fazia venda de put para encarteirar a Bova 11 mesmo. Eu queria comprar a Bova 11, né? Uma espécie de montar, né, mais um ativo na minha carteira, né? Quando eu tinha ações, um dos ativos era a Bova 11. Então eu fazia venda de put com o objetivo de encarteirar, encarteirava a Bova 11 e fazia venda de call. Só que eu não entregava a Bova, né? Então quando o papel subia, por exemplo, fiz uma venda de call aqui, o papel subiu, eu rolava, tá? Ia rolando, rolando, rolando até virar pó. E quando o papel caía, eu fazia a venda de put para encarteirar de novo. Durante muito tempo eu fiz isso, até que o Morasco veio com uma solução muito melhor, né? E a gente já vai chegar lá. Beleza. Então, essa foi a maneira que a gente começou. E depois veio a fase 2 já com o Saulo e o Lucas, né? E na época, o Renato e o Douglas, né? O que que a gente fazia aqui? A gente comprava papel para fazer venda de call e put, certo? Fazer venda coberta. Eles chegaram na conclusão de que dava para fazer isso de uma maneira, não seria melhorada, né, a palavra, mas assim, daria para fazer o dobro de venda de call e o dobro de venda de put com o mesmo valor que a gente compraria um papel. Então, ao invés de eu comprar uma Bova 11, por exemplo, né? Vamos falar da Bova 11, vamos esquecer papéis aqui, porque é, a gente está focando muito em Bova 11 e, de fato, o tempo provou, né, que é o melhor ativo hoje para a gente operar opções, é a Bova 11, tá? Não tem a mesma liquidez de uma Petrobras, mas ela é muito mais tranquila de se trabalhar, né? Até pelos strikes, né? Tem os strikes tudo de um em um real, isso ajuda muito até o iniciante a aprender, né? Não tem aquela coisa toda de centavinhos quebrado, né, que a gente tem na Petrobras, por exemplo. Então, eles chegaram na conclusão do seguinte: cara, e se a gente, ao invés de comprar uma Bova 11 para ter direito de fazer venda coberta,
a gente comprar uma call longa, né? E com isso gastar um valor menor e ter o mesmo direito. Porque quando eu compro uma call longa, o que que eu estou fazendo? Né? Vamos supor, o que que seria uma call longa? Seria uma call para, por exemplo, o final de 2026, tá? Quando eu compro uma ação, então eu estou comprado em Bova no 142. Eu tenho direito de vender call, correto? Eu tenho uma ação, eu fazendo venda de call, se for entrar para exercício, eu entrego o meu papel. Quando eu compro uma call longa, é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ter um direito, por exemplo, vamos para deixa eu deixar isso aqui livre para não perder mais essa tela, tá? Vamos olhar aqui na nossa grade, o que que seria uma call longa, tá? Então vamos lá para final de 2026. Bom, então a Bova está no 142, né? A gente não teve papel, não teve negociação aqui. Vamos ver do 140, ó. A gente teve negociação hoje do 140. Então, uma call com strike do 140 de Bova 11 está custando no momento R$ 22,94, tá? Então, olha só. Eu gastando R$ 22, eu vou ter o direito de fazer uma venda coberta de call todo mês, né? É um valor 5 vezes menor, né? Vamos dividir aqui só para ver o valor certinho. Então, 142,47. Então, vamos, né, pegar o strike, na verdade. 140. 140 dividido por 22,94. 6 vezes. Então, eu, ao invés de gastar R$ 140 numa Boba 11, eu posso comprar 6 call longa. E com isso, tenho o direito de fazer 6 vezes mais venda de call. Qual que é o problema aqui? O risco, né? O risco é o ativo, né? O BOVA 11 cair. Essa call aqui, ela vai entrar, né? Sair do dinheiro, né? Ela vai entrar já naquela zona onde ela tende a virar pó, né? Ela perde o valor. E com isso, eu não posso mais fazer venda de call, porque para eu fazer venda de call, eu tenho que fazer acima do valor, né? Do meu ativo. Por exemplo, eu tenho BOVA 11 comprado no 140. Eu só posso fazer venda de call acima do 140, que é o meu preço médio. Se eu estiver fazendo venda de call abaixo disso, eu estou falando que eu vou entregar um papel com prejuízo, né? Se eu paguei 140, como é que eu vou vender por 139, por 138? Não faz sentido. Então, tem essa coisa, essa é outra parte ruim, né, de se trabalhar dessa forma. Fazendo essa compra da call longa, a gente tem um risco do papel cair. Só que a gente tem, além da call, a gente tem a put. A gente pode corrigir isso fazendo o quê? Comprando também uma put longa. Então, a put longa vai proteger a gente no caso da queda. Só que aqui é o seguinte, eu não posso fazer um straddle aqui, tá? Eu posso comprar uma call longa do 140 e comprar uma put longa também do 140, tá? Porque eu não vou conseguir fazer a venda de call e put ao mesmo tempo. E quando estiver chegando perto do vencimento, um dos dois lados vai virar pó. Eu vou perder esse dinheiro. Eu não quero perder esse dinheiro, né? Isso aqui é um dinheiro, porque quando eu compro uma ação, a qualquer momento eu vou poder vender aquela ação e pegar o meu dinheiro de volta, seja com lucro ou prejuízo. Aqui não. Na venda, quando a gente compra uma call longa, uma put longa, como elas têm data de validade, que é outro problema, né? Ah, eu posso fazer 6 vezes mais venda de call, beleza. Só que você tem um período limitado para fazer essas vendas, para tentar recuperar, entre aspas, o valor que você colocou nessa estrutura. Afinal de contas, quando você compra uma call longa e uma put longa, você está montando uma estrutura, correto? É só um segundinho, pessoal. Então, vamos lá. Retornando, né? Então, como é que a gente fazia para otimizar isso? A gente montava uma estrutura, tá? Com os strikes bem longe um do outro. Então, ao invés de comprar uma call do 140,
que vai me limitar a vender call só acima de 140, eu comprava uma call, por exemplo, do 110. Vou colocar aqui. Não tá nem aparecendo strike. Deixa eu ver. Não, abriu, ó. Ó, do 100, tá? Então eu comprava uma call do 100, correto? E vendi e comprava uma call também uma put, desculpa. Comprava uma put, por exemplo, do 140 ou 150, ó, 150, tá? Então, olha só. Comprei uma call do 100, comprei uma put do 150. Eu tô falando o seguinte, né? Olha, na data de vencimento, eu tenho direito de comprar a Bova 11 a R$ 100 e eu tenho direito, no mesmo dia, a vender Bova 11 a 150. Aqui é o que a gente chama de spread. Eu tenho um spread basicamente de R$ 50. Por quê? Se eu tenho o direito de comprar a 100 e eu tenho o direito de vender a 150, automaticamente eu tenho R$ 50 garantido no dia de vencimento dessa estrutura aqui, tá? E para isso, eu estou gastando quanto? 53 mais R$ 7, em torno de R$ 60. Então, eu estou gastando R$ 60 para daqui 1 ano e 2 meses ter o direito de ganhar R$ 50, né? Só desmontando a estrutura, beleza? Esses R$ 10 que eu gastei aqui, entre aspas, né? Eu gastei 60, eu tenho 50 de volta quando eu for desmontar essa estrutura. Então, eu tenho R$ 10 aqui de prejuízo, entre aspas. Eu gastei R$ 10. Com esses R$ 10 aqui, eu consigo tirar eles fazendo o quê? Fazendo venda de call e venda de put, né? Eu não tenho uma call comprada para o final de 2026. Eu tenho o direito de vender call. E olha só, aqui eu não estou limitado a vender call acima dos 140. Eu posso vender call a qualquer strike acima do 100, né? E a put a mesma coisa, né? A put, eu tenho um direito, né? Eu estou protegido lá no 150. A Bova 11 nem chegou no 150 ainda. Mas na data de vencimento desta opção, eu posso vender a minha Bova 11 a 150. Então isso aqui, a princípio, cara, perfeito. Olha só, vamos fazer as contas de novo, então? Então, montando esta estrutura, né? Eu posso, olha só, comprar uma Bova 11 hoje a 142 e ter o direito de vender call, né? E vamos, né, colocar aqui também vender put. Só que eu posso pagar o metade disso, né? Vamos ver, 53,50 mais 706, R$ 60,56. Ó, 142 dividido por 60,56, quase 2 vezes e meia, né? Então, com o mesmo valor que eu compraria uma Bova 11, eu consigo montar duas estruturas dessa e ter o direito dobrado de vender call e vender put. Isso aqui foi a sacada, né, que o pessoal teve. Quando eu entrei na mentoria, né, cheguei a fazer mentoria, o Morasco também fez mentoria com o Saulo, com o Lucas e com o pessoal lá. Era basicamente isso que a gente fazia. Pessoal, não estou falando mal, tá, deles, não estou falando mal da estrutura. Estou explicando como é que é. E outra coisa, você está abrindo, né, como é que é a operação deles. Eles não operam mais assim hoje em dia, tá? Eles têm um outro tipo de estrutura. E como eu falei, essa estrutura já é conhecida, tá, no mercado. É a venda do homem pobre. Vocês podem pesquisar no YouTube que vocês vão achar, né, muitos vídeos sobre essa forma de operar, que é o quê? Ao invés de eu comprar ação, eu compro uma estrutura de call e put longa que vai me dar o mesmo direito de vender uma call e vender uma put. Só que ao invés de eu vender uma, eu vendo duas. Por quê? Porque eu estou pagando o valor, né, da metade. Inclusive, esse era um dos parâmetros, né? Quando a gente ia montar uma estrutura, a gente via se comprando a call longa e comprando a put longa, se dava mais ou menos metade do valor da ação. Se não desse, a gente não montava. A gente esperava, ou a gente ajustava, né, esses strikes aqui para bater, né, o valor, porque a gente precisava vender o dobro de call e vender o dobro de put
para poder, né, lá no final dessa do vencimento, né, no final de 2026 aqui no caso, ter recebido de volta esses R$ 10 a mais que a gente pagou aqui, né? Além do spread que a gente tem garantido, a gente tem que ter um lucro em cima disso. E como o Morasco, né, sempre bate na tecla, a gente tem que ter um lucro também de pelo menos o valor do DI, né, da taxa de juros, porque não faz sentido a gente ter um baita de um trabalho desse de ficar todo mês fazendo rolagem, fazendo conta e tudo mais, para no final das contas ter um lucro menor do que o cara que simplesmente colocou o dinheiro na renda fixa. Não faz sentido, correto? É o que acontece com muito fundo de investimento aí. Cara, o fundo de investimento que não bate a renda fixa, cara, é o prejuízo que você está tendo, entendeu? Você está colocando o seu dinheiro na mão de um gestor que ele vai passar um ano inteiro comprando e vendendo ativo, quebrando a cabeça, fazendo trade e tudo mais. Você vai pagar uma taxa de manutenção para ele, para no final você receber um valor menor do que o cara que só deixou na renda fixa. Para mim não faz sentido. Por isso que hoje o meu dinheiro tá todo não, né? Eu tenho aí alguma coisinha em criptomoeda e tudo mais, mas a grande parte está em renda fixa, pessoal. Renda fixa e assim como o Morasco, eu também coloco um pouquinho também em fundo imobiliário, só para diversificar, né? Mas hoje, com o valor da taxa de juros no Brasil, está em renda fixa. Então, voltando aqui ao assunto, para beber mais uma aguinha. Então, essa aqui foi a nossa segunda forma de operar, né? Qual que era o problema aqui, pessoal? Problema era que quando o papel disparava, né? Aqui, ó. Quando a ação, a gente trabalhava muito com ações, tá? A gente não trabalhava com BOVA 11, inclusive o Morasco foi um dos que encheu o saco lá do pessoal para fazer esse tipo de estrutura com BOVA 11 e o pessoal, não sei por que não fez, né? Hum. Na época eu lembro que o que aconteceu foi o seguinte, eu também cheguei a questionar. Os prêmios de Bova 11 pareciam, né, à primeira vista, piores do que os prêmios dos papéis que a gente estava operando. O que a gente operava lá? A gente operava Banco do Brasil, a gente operava Itaú, Bradesco, a gente operava Petrobras, né? Deve estar B3, chegou a operar B3 também. Então, a gente operava esses papéis. Não chegava no final ali, quando eu estava na mentoria ainda, a gente ainda chegou eu insisti um pouco lá e eu cheguei a montar a bola 11 e me espantou ainda, eu nem tinha não tinha sacado essa parte do spread aqui. Na montagem que a gente fez lá, na minha carteira, eu paguei um valor menor do que o spread. É como se eu tivesse gasto aqui R$ 49 para montar uma estrutura que o spread me garantia 50. Então, cara, eu fiquei maravilhado. Eu falei, gente, não tem por que eu ficar quebrando a cabeça aqui com Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, sendo que com BOVA 11, só de eu montar a estrutura, cara, eu já tenho um spread garantido lá no final que me retorna todo o meu investimento. Ou seja, tudo que eu fizer de rolagem é lucro, né? Mas assim, como nem tudo são rosas, esse tipo de estrutura tem um problema, que é o seguinte: enquanto o mercado está lateral, pô, perfeito. O mercado está lateral perfeito, porque a gente faz a venda de call, o mercado cai, a gente embolsa aquele prêmio. A gente faz uma venda de put, o mercado sobe, a gente embolsa aquele prêmio, né? O que começou a acontecer? Quando eu entrei na mentoria, eles já não faziam mais a venda de put. Você montava a estrutura assim, comprando a call longa e a put longa. A put longa se tornava sua proteção no caso de uma queda, né? Porém, a gente só fazia venda coberta de call. A gente não fazia mais venda de put. Com isso, pessoal, a gente perde uma coisa muito importante que é o quê? A dualidade da operação. Quando a gente faz só venda coberta de call, a gente perde o efeito que é quando o preço sobe, a nossa call, né? Entra para dentro do dinheiro, a gente precisa rolar ela, porém a nossa put vira pó. Quando o preço cai, é o oposto, né? A call vira pó e a put entra para dentro do dinheiro, a gente precisa rolar.
A gente não tendo a put, sempre que o preço caía, perfeito. Nossa call virou pó, a gente embolsou o dinheiro, vamos fazer de novo venda de call. Quando o preço subia, complicava tudo, porque a nossa put não foi vendida, ou seja, a gente não ganhou aquele prêmio, e a gente só tinha o quê? A rolagem da call. Só que nos papéis, quando entra para dentro do dinheiro, nem sempre dá para rolar igual o Bova 11, tá? O Morasco é prova aí, o Johnny também passou por isso. Cara, a gente fazia rolagem de Petrobras recebendo, sei lá, 5 centavos, 6 centavos. Enquanto a gente faz venda de. A gente faz uma rolagem com uma call dentro do dinheiro em Bova e a gente recebe, pô, R$ 1, um e pouco, R$ 1,10, R$ 1,20, dependendo de como é que tá, né, a situação. Então é muito diferente. Então acontecia isso quando um papel disparava, e outra coisa, né? É muito mais fácil uma Petrobras da vida, um Banco do Brasil, um Itaú disparar do que a Bova 11 disparar. Para a Bova 11 disparar, a gente sabe o que acontece, a gente está vendo aí perto do topo histórico. Só que para a Bova 11 disparar, vários papéis têm que disparar junto, né? Só que a gente estando operando um único papel, a chance daquele papel disparar é muito maior do que vários papéis ao mesmo tempo para fazer a Bova 11 subir. Então, né, tinha esse problema. O papel disparava, a gente ficava enterrado com a nossa call vendida, né, a call curta, né? A gente ficava enterrado. A gente ia fazer rolagem. A rolagem era irrisória, era um valor muito baixo. A nossa call longa, ela valorizava, sim, valorizava, né? Era o que salvava a gente nessas operações. Porém, a put virava pó. Então a gente colocava um dinheiro até que considerável para comprar essa put longa, né? E no final das contas a put virava pó, né? Diferente aqui da Bova 11, que, por exemplo, a gente faz uma venda de put no 150, e que é um strike que nem a Bova não chegou até hoje, nos papéis a gente não conseguia fazer isso. Então, a gente montava ali uma estrutura muito mais próximo do preço do dinheiro, e com isso era muito mais fácil, né? As puts virarem pó quando o papel disparava. Quando o papel despencava, que era o oposto, era o cenário perfeito, tá? Mas a call ela perdia valor, tudo bem. Só que a put engordava muito, né? E a gente tinha as nossas calls curtas que viravam pó, que era o objetivo da operação. Quando acontecia isso, a gente até tinha um operacional que era o seguinte: a gente não esperava a data de vencimento. Então, se eu fiz uma venda de uma call a R$ 1, eu já colocava uma saída nela de 30 centavos, por exemplo. Então, se ela perder 70% do valor, a gente já sai dela para quê? Para fazer uma nova venda de call. Então, tinha meses que a gente conseguia fazer duas, três vendas de call seguida. É o que salvava o operacional, porque quando o papel disparava, né, acontecia tudo isso que eu acabei de explicar. Só um minutinho, pessoal. Mas não tô acostumado a falar tanto assim direto, não, cara. Parabéns pro Morasco, viu? Mas então, pessoal, é, esse foi, né, o segundo modo que a gente, né, aprendeu a operar, que era fazendo a venda do homem pobre, que era comprando opções longas para simular, né, ter o papel para fazer venda coberta dupla, né? Dupla não no sentido de call e put, né? Dupla no sentido de fazer duas vendas, né? Com um valor que faria apenas uma. Beleza. Durante muito tempo isso aqui funcionou até o mercado disparar. Aí, nessa época aqui, né, foi quando eu conheci o Morasco e eu já estava fazendo aquelas operações de BOVA que eu falei anteriormente, que era fazer venda de call, é, e não deixava exercer, rolava, fazia venda de put. Só que, de novo, não era o melhor dos mundos, né? Conversando com o Morasco, ele me falou do operacional que ele estava fazendo, né? Ele me explicou como é que fazia booster e tudo mais, né? Por que que o booster às vezes funcionava melhor do que fazer uma simples, né? Uma venda de um straddle, um strangle.
E aí a gente foi otimizando, pessoal. E aí a gente chegou no que a gente tem hoje, né? Deixa eu só abrir aqui. É, aqui, né? Eu vou mostrar aqui acompanhamento, tá? Essas estruturas que eu tenho montado aqui são as estruturas que a gente até está acompanhando na planilhazinha, uma delas, né? Que foi feita tudo agora, quando a gente abriu, né, a sala operacional. Eu tenho uma outra conta na Genial, onde já estava fazendo testes e tudo mais, já estava operando sozinho, depois comecei a operar junto com o Morasco. E esses operacionais aqui foram montados já com a nossa sala. É basicamente a mesma coisa que vocês têm, né, na carteira de vocês, obviamente. Cada um, né, que entrou na sala fechada montou, né, numa data diferente, então pegaram strikes diferentes. Eu, por exemplo, né, eu tenho essa aqui que é mais antiga, né? É, deixa eu ver. Não, isso, essa aqui. É mais antiga, onde foi feito, né, a montagem com o preço da bova já lá embaixo. Essa outra, a bova já estava mais para cima, que foi quando a gente começou a montar a bova comprando put longa também, né? É, montando estrutura com. Só um segundinho, pessoal. Mas tá complicado, hein? Não, mas voltando. Quando a bova estava lá em cima, para montar o operacional, deixei aqui para grade, para a gente não ficar preso vendendo. Só pegar aqui do mês. Nossa, pronto. Para a gente não ficar preso fazendo venda de call em topo histórico, né? A gente fazia também uma compra de uma put ali para proteger a operação, né? Então, eu tenho esse operacional aqui, que já foi feito depois, onde eu comprei, deixa eu só ver qual que foi, acho que é a mais curta. Aqui, ó. Eu tenho um pouquinho de put do 150. Pessoal, essas puts que eu tenho comprado aqui, tá? É tudo, tirando essa do 150, que foi de fato dessa montagem aqui, o resto foi tudo é especulação minha, tá? Eu, inclusive, nos operacionais lá, nas nossas reuniões, eu falava, né? Ó, gente, o mercado tá lá em cima, cara, quem quiser comprar put longa, o momento é esse, né? Por quê? Né? Porque a put longa, ela desvaloriza quando o mercado sobe. Né? Quando o mercado sobe, o que que valoriza? As calls. Quando o mercado cai, o que que valoriza? As puts. Então, o oposto acontece. O mercado caiu, as calls desvalorizam. O mercado subiu, as puts desvalorizam. Então, eu comecei a pegar um pouco dos prêmios das rolagens para comprar put longa, tá? Isso aqui a gente depois entra, já é uma coisa mais avançada, né? Mas basicamente isso aqui é a minha proteção, pessoal. Eu estava falando para vocês do problema de você comprar uma call longa e comprar uma put longa para simular o papel que, né? Se o mercado disparar para cima, tem um problema, porém, se disparar para baixo, né? Se despencar, também tem um problema se você não tiver uma put longa. Então, montando o que a gente, né, conhece como Straddle, deixa eu abrir a nossa planilha, que eu reiniciei o computador, acabei fechando ela, que ela vai ajudar um pouco a gente nessa. Que a gente vai falar agora de como é que a gente está operando, né? É, controle financeiro. Isso aqui é uma outra planilha que eu vou trazer para vocês, tá? Deixa eu abrir agora aqui. Pronto. Então, quando eu conheci o Morasco, o que que eu estava fazendo, né? O Morasco tinha feito uma live, né? Na época a gente tinha lá o grupo da Liga Brasileira de Mercado Financeiro, né? Onde a gente trazia vários assuntos. E um deles foi o Morasco, que foi lá falar do famoso Straddle, né? Que ele tinha montado, que ele montava em Bova 11. Falei, pô, cara, interessante, né? É mais ou menos o que eu tenho feito aqui, só que só tinha vantagem, né? Perto do meu operacional lá, era muito mais vantajoso. Então eu comecei a fazer. Só que eu comecei a fazer aqui, ó. Pessoal, tá com um xizinho, tá? Porque não tá atualizado, tá? Mas eu comecei a fazer Straddle no semanal.
Só que eu fazia sem rolagem. O que que é fazer um straddle sem rolagem? É isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para cima, pegar no começo do ano. O que que é um straddle, né? É você fazer uma venda de call, venda de put no mesmo strike. Então, vou pegar o exemplo aqui do começo do ano, 6 do 1, tá? 6 de janeiro. A Bova 11 estava no 116,75. O que que eu fiz? Eu vendi uma call do 116 e vendi uma put do 116, tá? Eu recebi um prêmio para isso, que foi de 174. E o que que eu fazia, né? Eu não fazia manutenção, tá? O que que é a manutenção? É rolar, se precisar e tudo mais. Eu simplesmente, no dia do vencimento, tá? A gente está falando aqui de semanal, então, né? Na próxima sexta-feira. No dia 10 do 1, que era o vencimento, eu simplesmente desmontava. O que que é desmontar? Se eu fiz uma venda, eu fazia uma compra, tá? E qual que era o lucro da operação? É a diferença. Então, eu fiz uma venda, né, de uma call a 1,33 e de uma put a 0,41, tá? Isso me dava 1,74 por cada estrutura, ou seja, por cada call e put eu recebi 1,74. Eu chegava e desmontava. Então, na sexta-feira, eu ia e desmontava. Quanto que dava? Se eu vendi, eu tenho que comprar. Então, eu comprava a call por 32 centavos. Isso aqui é tudo valor, tá? É real, tá? Esses operacionais aqui, eu venho monitorando eles faz um bom tempo. Então, eu comprava a call a 32 centavos e a put a 14 centavos. Com isso, eu tinha uma diferença de R$ 1,28. Então, eu recebi 1,74 para montar essa operação e paguei 46 centavos. Com isso, R$ 1,28 de lucro, tá? Beleza, essa semana deu lucro. Desmontei aqui no dia 10, eu já montava já para a próxima semana, tá? É, Aqui, ó, o que aconteceu? Por que que eu tive um lucro, pessoal? Isso aqui é importante. Porque a BOVA não se movimentou, ó. Então, no dia que eu montei a operação, a Bova estava no 116. No dia que eu desmontei, a Bova estava no 116 também. Só alterou os centavinhos ali. Beleza. Aí, montei de novo. A Bova estava no 116. Opa, olha o que aconteceu. Na data de vencimento, que era o dia 17, a Bova foi para 119. Vamos ver o que aconteceu com a minha operação? Então, eu vendi uma call a R$ 1,10 e vendi uma put a 72 centavos. Eu recebi 1,82. Eu fui desmontar no dia 17, olha o que aconteceu. A minha put virou pó, tá? Porque eu tava com uma put vendida no 116. A Bova fechou acima do 116, então, né, eu gastei basicamente 1 centavo para desmontar a operação. Porém, a minha call, ela se valorizou. Olha só. E aí, a call que eu vendi por 1,10, eu tive que comprar 3,25. Então, na operação, eu recebi 1,82 e paguei 3,26. Com isso, eu tive R$ 1,44 de prejuízo. E assim, eu ia fazendo toda semana. O que que aconteceu? No ano passado, nos últimos meses do ano passado, o mercado não se movia, pessoal. Então, eu fazia isso aqui toda semana, basicamente com lucro. Era toda semana, montava, desmontava, montava, desmontava, montava, desmontava. E era o lucro da semana. Ah, chegava uma ou outra semana que estava um pequeno prejuízo. Mas, cara, o lucro acumulado era muito grande. O que que aconteceu? A gente montou, né, esse grupo de estudos aí, né? A gente começou a fazer as lives, a gente montou a sala fechada e a bola simplesmente disparou. Então, ó, aconteceu isso aqui, ó. Tem um lucro numa semana, prejuízo na outra. Lucro numa semana, prejuízo praticamente dobrado na outra. Pequeno lucro numa semana, pequeno prejuízo na outra. E assim por diante. Ó, aqui, ó. 3 semanas de prejuízo, né? Isso fazendo dessa forma, sem manutenção, sem enrolagem, tá? O que que é a manutenção? É o seguinte, vamos lá, vamos voltar para o começo aqui. Então é a mesma operação, ó. Montei um straddle no 116. Lembrando, o straddle é você vender ou comprar, né? A gente pode ter o straddle vendido e o straddle comprado. A gente só trabalha com estrutura vendida, tá bom?
Então a gente montou um straddle no 116 vendido, o prêmio foi o mesmo, né? 174 e tudo mais. Aqui não teve diferença, por quê? Porque o preço não se moveu, ó. A bola continuou no 116. Então, beleza, tá? A diferença começa na semana seguinte. Vamos ver aqui. Então, na outra semana, continuo igualzinho, né? Na outra planilha, fiz a mesma estrutura, recebi o mesmo prêmio. Porém, aqui, beleza. Eu tenho que desmontar, né? Desmontar não tenho o que fazer. Eu tenho que comprar de volta. Também tive um prejuízo. Mesma coisa, ó. As duas primeiras semanas exatamente iguais. Só que aqui na montagem já muda. Olha só. Para eu ter uma manutenção eficiente, né? O que eu tenho que fazer? Aqui eu tive prejuízo, beleza. Não importa aqui se eu tenho lucro ou prejuízo, tá? Na operação em si. O que importa para a gente é a rolagem. O que é a rolagem? Aqui eu não, para desmontar a operação, eu não paguei 3,27. Paguei 3,27. Então, quando eu for montar na semana seguinte, eu tenho que receber mais do que esse 3,27. Então, aqui, ó, eu recebi 3,38. Eu tive um lucro nessa rolagem de 11 centavos, tá? E é isso que acontece quando a gente faz a manutenção da operação. Só que o que acontece é o seguinte: na semanal, cara, é muito complicado essa questão de manutenção. Aqui, por exemplo, eu não consegui mais montar um Straddle, tá? A BOVA estava no 119. O que eu teria que fazer para montar um Straddle? Fazer uma venda de call e venda de put no 119. Se eu fizesse isso, não cobria o prejuízo que eu tive na desmontagem aqui, tá? Eu não ia receber mais do que 3,27. Então, eu tive que de vender uma call já um pouco mais dentro do dinheiro. Ou seja, eu tive que pegar uma call mais gordinha aqui, né? Para ter uma rentabilidade maior para cobrir esses 3,27. Então, eu fiz uma venda de call do 117, recebendo 2,65. Fiz uma venda de put na linha do dinheiro, afinal de contas, a BOVA estava no 119, recebendo 73 centavos. Olha como, né? Quando o preço sobe, pessoal, como a put, né? Ela perde muito valor perto da call, né? Com, né, esses valores, eu fiz uma venda de 3,38 que cobriu, né, a rolagem, né, a desmontagem da semana anterior. Beleza? Aí depois, né, na data de vencimento, eu tenho que comprar de novo, beleza, ó. Tive um lucro nessa operação aqui ainda, ó, de 91 centavos, tá? Mas o que importa é o seguinte, eu paguei 2,47 para sair dessa operação. Independente se eu recebi 3,38, eu paguei 2,47. Na outra semana eu tenho que receber mais do que isso, tá? Então, montei uma operação aqui. Aqui eu mantive a mesma, né? 117 com 119. A BOVA continuava no 119, né? Recebi 3,39. Olha aqui ó, o que aconteceu. A BOVA fugiu, foi lá para o 123. Ela indo para o 123, eu tive um prejuízo de 2,95, porque a minha call, que eu vendia 2,82, eu tive que pagar 6,33 para sair. Fiz uma venda, né? Aqui, aqui já é um strangle, tá, pessoal? A diferença do straddle para o strangle é que o straddle você faz a venda ou a compra no mesmo strike, o strangle você faz em strikes diferentes. Então, fiz uma venda recebendo 3,39, só que eu paguei 6,34 para desmontar a operação. Eu tive um prejuízo enorme de 2,95. O que eu vou ter que fazer? Na semana seguinte, eu tenho que receber mais do que esses 6,34. Então, aqui eu já montei a seguinte estrutura. A BOVA estando no 123, olha só, eu não consegui subir o strike da minha call, né? Seria interessante eu ir subindo o strike junto com, conforme a BOVA vai subindo, o strike eu consigo subir e ainda recebendo. Porém, na semanal, se eu fizer isso, eu não consigo cobrir o valor da desmontagem da semana anterior. Ou seja, eu não consigo ter uma rolagem positiva. Então, eu fiquei preso com a call no 117 e fiz uma venda de put no 123. Com isso, eu recebi R$ 7,03, cobrindo os 6,34.
Isso é a manutenção, pessoal. Essa é a parte mais complicada para o iniciante. Montar a operação é muito simples. A gente tem 1 milhão de vídeos no YouTube ensinando estruturas, né? Mostrando como é que você monta a operação. Se você for operar dessa forma aqui, não tem problema, beleza. Você monta e desmonta. Independente se teve lucro ou prejuízo. Beleza. É uma forma. É como eu fazia antes. Quando você quer fazer uma coisa um pouco mais profissional, você tem que aprender a fazer a manutenção da operação. Aí entra nessa coisa de você ter que sempre que rolar positivo, ou tendo o mínimo de prejuízo possível. Vai ter horas, né, que o mercado vai fugir. Dependendo da sua estrutura que você montou, quando a gente trabalha com straddle e strangle, a gente já sabe como manejar, né? A gente sabe que se o preço cair, a gente tem a opção do booster. A gente sabe que para cima a call, a gente sempre vai rolar positivo. Então a gente sabe como manejar. Dificilmente, eu não tive uma rolagem negativa nenhuma esse ano. E dificilmente isso vai acontecer, né? Mas são maneiras de se trabalhar. Então, o Morasco já me ensinou esse tipo de operação que era muito melhor pelo seguinte, né? A gente está falando de vender, né? Vender call, vender put. Mas aonde que está a venda coberta aí, né? A venda coberta está pelo seguinte: a gente tem que ter o dinheiro para comprar o ativo. Só que diferente daquele primeiro operacional lá que eu mostrei para vocês, que a gente fazia a venda de put e o dinheiro ficava parado na corretora, aqui a gente otimizou isso. Então, o dinheiro, beleza, eu vou fazer uma venda de call e uma venda de put aqui. Eu tenho que ter quanto para fazer essa venda de call e venda de put? Mais ou menos o valor da BOVA, R$ 116. A gente está trabalhando com um valor arredondado de 100, né? Tudo bem, a gente precisaria, se a gente for trabalhar com Notional mesmo, a gente precisaria ter R$ 116 no momento da montagem dessa operação, tá? Tomar uma água aqui, pessoal. Beleza. Esses R$ 116 vai ficar parado na corretora? Não. Você vai pegar esses R$ 116 e vai colocar numa renda fixa, tá? Hoje em dia a gente, né, otimizou. Antigamente trabalhava só com CDB, né, LCI, LCA. São ativos caros, né? A gente não consegue investir R$ 116. CDBs, por exemplo, era tudo na faixa de R$ 1.000, né? Então a gente precisa ter R$ 1.000 para comprar um CDB, para deixar na renda fixa, para conseguir operar dessa forma. Agora não, a gente tem, né, ETFs, que é mais ou menos esse valor aqui, tá na faixa de cento e pouquinhos aí o que a gente usa, né? Comprou esse ETF, ele vai replicar a renda fixa e ele vai servir como garantia para você montar essa estrutura aqui sem nenhum problema, né? Sem a corretora te chamar margem, né? Porque quando a gente trabalha vendido, quando a gente trabalha comprado, não tem nenhum problema. Comprei uma call, comprei uma put, beleza. Você comprou, você pagou na hora ali, né? Você tem que ter o dinheiro para comprar e beleza. A corretora não tem risco nenhum, né? O seu risco é só perder o dinheiro que você usou para comprar, né? Que foi o exemplo que eu dei da quando a gente trabalhava lá com o Lucas e com o Saulo, né? A gente comprava uma call longa, comprava uma put longa, beleza. Qual é o nosso risco? Perder esse valor que a gente colocou. Mostrei para vocês que tem a questão do spread, né? A gente compra uma call abaixo da put, a diferença entre a call e a put, a gente consegue receber isso no final, beleza. Só que quando a gente faz uma venda, primeiro que o risco é todo da corretora. A corretora, opa, peraí, esse cara tá vendendo call sem ele ter ação, esse cara tá vendendo put sem ele ter o dinheiro para comprar essa ação. E aí, o que que vai acontecer? O corretor vai começar a te chamar uma margem, vai falar, ó, meu amigão, para você montar essa operação aqui, você tem que ter pelo menos, sei lá, metade do valor. Então, se é R$ 116 o valor da BOVA, ó, você precisa ter pelo menos R$ 60 aqui para montar essa estrutura. Beleza, né? Só que esse valor vai se alterando conforme o mercado anda, né? Então a gente tem trabalhado dessa forma. Foi a melhor maneira que eu vi até hoje, né? A gente pega o nosso dinheiro, a gente não compra nada, a gente vai colocar na renda fixa, a gente vai comprar o ETF no caso, né? Mas o ETF ele só anda para cima, diferente do valor de uma ação, né? Comprou esse ETF, que ele replica a renda fixa,
deixa como garantia na corretora, e esse ETF vai render para a gente, além de render, né, o valor da renda fixa, que hoje está mais de 1% ao mês, ele vai dar para a gente uma margem operacional, que é onde a gente vai fazer esse tipo de estrutura, tá? Mas voltando ao assunto do manejo. Entrar na operação é simples, né? Como eu falei para vocês, tem 1 milhão de vídeos no YouTube ensinando a entrar em operações, vários tipos né, de estruturas. O Morasco está gravando aí. Quem comprou o nosso material educacional, tá lá. O Morasco está trazendo um monte de estruturas para a gente estudar, né? Que são estruturas já famosas aí do que a gente encontra, né? Livros de opções e tudo mais. Então, para montar elas é fácil. O difícil é o seguinte: e aí? Quando está chegando no vencimento lá, beleza. Se está no lucro, né? Que nem nesse caso aqui, beleza. Eu comprei, eu vendo, o que der de diferença é meu lucro. Eu vendi, eu recompro, beleza. Tive meu lucro. E se tiver no prejuízo, e aí? Você vai assumir o prejuízo? É complicado. Você sabendo manejar, você não tem prejuízo, né? Então, aqui está o exemplo, ó. Mesmo desatualizado, porque, como a gente estava falando da semanal, olha como muda as coisas. A gente fazendo é, essa mesma estrutura, essa mesma operação, fazer uma venda de straddle, se a gente desmontar no final, a gente basicamente fica no 0 a 0, né? Então, ao longo de 33 semanas, não está atualizado, né? A gente teve o lucro de R$ 1,33, né? É, que equivale a uma porcentagem de 0,01% em cima do capital alocado, né? O que seria o capital alocado? Seria, né, a nossa renda fixa lá. Quando a gente vai para manutenção, que é fazer a rolagem, ao invés de desmontar e montar, olha como o cenário muda, né? A gente passa de um lucro de R$ 1,33 para um lucro de R$ 17. Fazendo com 100, né, daria um lucro de 1.706, que equivale a 15,74%. Ou seja, a gente já dobrou o que a gente teria, né, de renda com a renda fixa. Então, a nossa renda fixa está rendendo mais ou menos 1,1 ao mês, né? Que vai dar mais ou menos isso aí, 15% ao ano. Com operações de opções, fazendo manutenção, a gente já conseguiu dobrar este valor, tá? Na quinzenal, opa, peraí, pessoal. O que seria a quinzenal aqui? A gente não vai se aprofundar. A quinzenal seria a mesma coisa do que a semanal, porém pulando uma semana. Então, ao invés da gente desmontar essa semana e já montar para a semana que vem, a gente monta para 2 semanas para frente, tá? A gente sempre vai fazendo de 2 em 2 semanas. É, também está desatualizado, né? Mas a gente já vê aqui que se a gente fizer isso, de montar e desmontar, sem manutenção, a gente acaba tendo prejuízo na quinzenal, enquanto, né, fazendo a manutenção, a gente consegue também um lucro, né? Mas já é menor do que a semanal. Só que é o seguinte, pessoal, é um lucro menor? É, mas a gente teve metade do trabalho, né? Aqui a gente teve 33 operações, enquanto aqui a gente só teve 17, né? Mas a gente vai para a cereja do bolo, que é o seguinte: esses xizinhos aqui não é só para falar que tá desatualizado, né? É para falar que isso aqui não é para iniciante. O iniciante vai para onde? Vai para mensal. Aqui tudo bem, tá. Eu só não atualizei ainda, né? O da nossa carteira aqui do canal. Depois eu trago, né, a planilha atualizada para vocês. Mas aqui já está atualizado, né? Então aqui é o que, pessoal? É a mesma coisa, tá? São as mesmas operações, porém no período mensal, tá? Ou seja, eu montei no dia 17/1. Qual é o vencimento? 21/2. Aí no dia 21/2 eu desmonto a operação e monto novamente com vencimento para o 21/3. No dia 21/3 eu desmonto a operação e monto para o 17/4. Ou seja, uma única operação por mês. É o ideal. Olha só por que que é o ideal, pessoal. Você fazendo isso aqui da forma que eu fazia antes, só de montar e desmontar, sem manutenção, na mensal já tem um lucro de 8,5%. Só fazendo isso. Por quê, pessoal?
O Straddle, né, que é o operacional que a gente está usando, ele é um operacional onde quanto menos o mercado andar, melhor para a gente, né? A gente tem um range ali onde a gente consegue ter um lucro maior. Quando a gente vai para semanal, desculpa, pessoal. Quando a gente vai para semanal, a gente tem um range de 5 dias para o preço não se movimentar, né? Beleza, você pode falar, pô, é muito mais fácil ele se movimentar em 30 dias do que em 5, certo? Só que o que acontece? Em 5 dias, se ele correr para algum lado, seja para cima ou para baixo, não tem tempo dele voltar. A gente vai ter que desmontar a operação antes dele voltar. Na mensal, a gente tem 30 dias para o preço subir, voltar, cair, voltar, subir, cair. No final das contas, ele vai disparar para algum lado, só que ele vai corrigir de novo e vai voltar. E com isso, olha só como, né, não vamos dizer também que todas as operações foram positivas, né? A gente continua tendo operações negativas, mas quando a gente acerta, ó, aqui foi um mês com prejuízo grande, porque, olha só, a gente montou a operação, a Bova estava no 126, quando a gente desmontou, ela já estava no 136. Ou seja, andou R$ 10. A gente teve um prejuízo aí de 5, né? Mas quando a gente acerta, olha só, né? A gente acerta muitas semanas. E o lucro, olha o lucro da última operação aqui. Aqui ainda não. Aqui ainda está em aberto, tá? Desculpa. Mas olha só, né? R$ 3, mais R$ 3, R$ 2, né? Quando a gente tem prejuízo, apesar de ter um prejuízo grande aqui de 5, né? Teve mais um aqui embaixo, né? Eles são menores. No final das contas, só de você montar e desmontar, você já consegue ter um certo lucro. Só que quando a gente vai para manutenção, que é o que o iniciante tem dificuldade, olha como o cenário muda. A gente está dobrando o nosso lucro aqui. A gente está indo para 16% de rentabilidade em cima do valor que está lá na renda fixa, rendendo para a gente mais de 1% ao mês, né? Então, isso aqui foi a cereja do bolo, tá? Isso aqui foi o óbvio, né? Aqui, como é que a gente está trabalhando? Na mensal é o straddle, monta, desmonta, monta, desmonta. Aqui na mensal com manutenção é a mesma coisa da semanal lá. Monta o straddle, se der tudo certo, a gente desmonta e monta um novo straddle. No primeiro mês já não deu, ó. A Bova já foi do 119 para o 123. Então o que a gente fez? A gente já partiu para um strangle. A gente saiu do straddle do 119 para um strangle do 120 com 124. Depois 121 com 127, 122 com 126. Olha como, mesmo a Bova subindo, a gente consegue todo mês subir a call. Ó, a nossa call estava no 119, no mês seguinte foi para o 120, foi para o 121, foi para o 122, foi para o 123. Então a gente vai conseguindo subir o strike da nossa call R$ 1 todo mês, ó, 124, aqui, ó, 125, 126, ou seja, a BOVA continua subindo e a gente continua rolando positivo. Olha só como toda a rolagem foi positiva, né? Então, compramos a 4,69 e vendemos a 6. Compramos a 8,99 e vendemos a 10. Compramos a 6, vendemos a 7. Compramos a 14,27, vendemos a 14,93. Sempre positivo. Então a gente ganha numa rolagem R$ 2, R$ 1, 1,54. Aqui foi um mês de rolagem ruim, né? 66 centavos. Lembrando que isso aqui é uma forma que eu estou fazendo totalmente engessada, né? Vocês que fazem rolagem com a gente na sala fechada, a gente sabe que a gente consegue, por exemplo, né, ao invés de subir o strike da call todo de uma vez, se você tem, por exemplo, 100 estruturas, a gente consegue subir só metade e manter a outra metade. Então a gente consegue fazer manejos para aumentar esse lucro aqui. Aqui é a maneira mais engessada possível para quê? Para ter um controle melhor aqui de como é que está funcionando as rolagens. Então, 66 centavos, no mês seguinte 78, outro mês de rolagem ruim. Mas se vocês voltarem lá na planilha de vocês, vocês vão ver que a rolagem de vocês foi melhor do que isso daqui. Por causa disso, tá, pessoal? Então, voltamos a ter rolagens boas aqui, ó, no mês seguinte. 2,29, 2,20, né? Com isso, cara, quando a gente vai para manutenção,
Olha a diferença. Aqui está atualizado, tá, pessoal? Atualizado até, né? Aqui, ó. Montagem no dia 17/10, tá? Semana passada. Então a gente vai para um lucro dobrado, tá? É, Então, apesar do Moraes estar trazendo para vocês lá muitos operacionais, ele mesmo falou, né? A gente vai operar um pouquinho aqueles operacionais lá, algumas daquelas estruturas, sim. A gente vai fazer uma brincadeirinha ali uma vez ou outra, mas o grosso do nosso operacional vai continuar aqui, né? A montagem de straddle, com manutenção, fazendo strangle, fazendo booster, né? Booster horizontal, booster de reversão. A gente aprendeu já outras estruturas também, né, de manejo. Vocês viram, né, na minha planilha aqui, ó. Vou até mostrar ela de novo. Eu tô aqui, ó, com uma das minhas operações, né? Eu tô com Strangle, né? As duas foram montadas straddle, tá? Montei straddle, conforme o mercado vai andando, a gente vai mexendo. Uma ficou com Strangle, tá? Então eu tô com é, a call no 131 e a put no 137. E a outra eu já fui para um strip, né? Que é o quê? É a mesma coisa que um strangle, só que fazendo o dobro da venda de put, né? Então aqui eu tô com uma call no 126, né? Muito mais enterrada, e uma put no 132. Eu vendi o dobro de put para quê? Para otimizar o meu prêmio, né? Por isso que se chama strip, né? E não strangle, tá? E vocês podem ver que o operacional nesse mês, se eu fosse desmontar hoje, já estaria com lucro, né? Por quê? Olha só, essa operação. Eu fiz uma venda de call do 14,58 que está valendo hoje 12,83. Ou seja, já estou tendo lucro aqui, né? Nessa diferença. Eu fiz uma venda de put de 63 centavos que está valendo 32. Com isso, se eu fosse desmontar hoje, eu não receberia R$ 200, tá, pessoal? Eu já recebi esse valor, tá? E eu vou pagar esse valor aqui. Eu recebi 15,21. Se eu fosse desmontar hoje, eu teria que pagar 13,15. Então, a diferença, R$ 206 seria o meu lucro. Aqui é a mesma coisa. Quando eu fiz essa rolagem, eu recebi 19,88, tá? E se eu fosse desmontar hoje, eu pagaria 17,84. Com isso, eu teria 224 de lucro, beleza? Só que o que acontece? Essas operações aqui, essas opções, elas ainda têm 21 dias para vencer. Quando a gente faz uma venda de straddle, strangle, o que que a gente espera, né? A gente espera chegar o mais próximo possível da data de vencimento, né? A gente tem feito rolagem uma semana antes, tá? Mas normalmente, né, o, o cerne, né, da operação é o seguinte: a gente tem que esperar chegar o mais próximo possível do dia do vencimento. Por quê, né? Para quê? Para esse valor extrínseco sumir. O que que é o valor extrínseco? Olha só, essa put aqui em cima. O preço teórico dela é zero, tá? Ou seja, hoje ela não tem valor. Ela estaria virando pó, tá? Por que que ela está custando ainda 13 centavos? Isso aqui é valor extrínseco. Esse valor, ele tende a desaparecer conforme o tempo vai passando, tá? Conforme vai chegando perto da data de vencimento, que é dia 21/11, esse valor extrínseco ele diminui, tá? Aqui é a mesma coisa. Essa put aqui embaixo, o valor extrínseco dela é 9 centavos, tá? Ela está valendo 32, certo? Esse valor, ele tende a chegar perto desses 9 centavos na data de vencimento, se tudo se mantém. Na verdade, ele vai virar pó, né? Vai chegar a zero também. É que ele tem ainda um valor aqui porque tá, ainda faltam 21 dias para chegar, tá? Só um pouquinho, pessoal. E isso é o que a gente tem de operacional hoje, né? A gente passando então um resumo aí do que a gente viu, né? A gente começou lá com o projeto estático do Fabrício, fazendo venda. Opa, deixa eu voltar aqui para inicial. Inclusive, vocês podem ver aqui que, né?
não tá assistido porque, como eu falei, essa aqui já é a segunda versão, porque a primeira versão a gente devorou, né, de cabo a rabo aí o operacional. Então a gente aprendeu opções aqui com o Fabrício Chafransky, fazendo venda coberta de call, fazendo venda de put para comprar o papel, para depois fazer venda coberta. Depois a gente aprendeu lá com o pessoal do Saulo e do Lucas a operação do homem pobre, onde a gente não precisa mais do papel, né? A gente poderia comprar uma call longa e uma put longa para simular o papel e com isso também fazer venda coberta de call e de put. E por último, vem o Morasco e fala, cara, peraí, a gente não precisa simular o papel, né? Comprar call longa, comprar put longa para simular o papel. A gente pode fazer um straddle e o dinheiro que a gente usaria para, né, fazer uma estrutura aí, a gente pode deixar na renda fixa. E, cara, aí foi o melhor dos mundos, né? Então, assim, por causa disso não tem mais evolução? Tem, pessoal, tem. Inclusive, eu estou fazendo um estudo aí, junto com o Morasco. A gente vai trazer provavelmente no final do ano ou no comecinho do ano que vem, que é o seguinte. E se a gente. Ó, deixa eu trazer outra planilha para vocês aqui, que é a planilha daquelas operações que estão abertas, tá? Aqui, ó, tá? Se eu não me engano, é essa daqui, ó. Esse triângulo aqui é justamente. Ó, então eu tenho anotado todas as operações que eu fiz. Aqui, pessoal, essas linhas amarelas é o seguinte: são puts longas que eu comprei para especulação, tá? Especulação barra proteção, porque, né? Se o mercado desabar, essas puts longas que eu comprei aqui, elas vão, sei lá, dobrar, triplicar de valor, tá? Então, é uma especulação ao mesmo tempo que é uma proteção da carteira. Então, eu tenho todas as operações anotadas aqui, todos os aportes que eu fiz. É, Naquela conta ali, eu tenho um total aportado, né, de R$ 12.500. Eu tenho um total investido de 13.500 porque eu reinvesti parte do lucro, né? Então, eu tive um valor de prêmio nessa conta aqui de 1.700 nesse ano, né? Podem ver que foi começado, né, no dia 21/1. A gente fez várias operações e resultaram num prêmio de 1.700. Esse prêmio seria até maior, tá, pessoal? Que parte do prêmio eu comprei put longa, tá? Então seria um pouquinho maior. Mas beleza, vamos considerar isso daqui. Esses 1.700 eu saquei esse valor? Não, eu reinvesti, tá? Então tá aqui, ó, prêmio reinvestido, 76%, tá? Com isso, a gente chega no valor de total investido de 13.500. Esse prêmio, pessoal, que eu tenho aqui, equivale a 14,24% do total que eu aportei, né? Ou seja, esse é o meu lucro total? Não. Por quê? Porque esse valor aqui, ele não está aqui dentro, tá? Ele não está em opções. Ele está lá na renda fixa. Então, eu tenho esse valor aqui na renda fixa rendendo mais, sei lá, 15% ao ano. Eu não lembro o número exato da Selic agora, mas é mais de 1% ao mês. Então, esse valor, ele está me rendendo lá 15% ao ano, né, mais de 1% ao mês, e em prêmios eu já consegui fazer mais esse valor, que equivale a quase 15% também. Até o final do ano, acho que bate 15%, tá, pessoal? Essa conta aqui. Eu tenho uma segunda conta aqui, ó, que eu iniciei ela no dia 20/6, ou seja, no meio do ano, que já está batendo aqui, ó, 10%, né? O que é um absurdo, né? Se a gente tem uma Selic de 15% ao ano, né? Como é que em 4, 5 meses você fez 10%? Mas esse é o poder das opções, né, pessoal? Tomar mais uma aguinha aqui para a gente finalizar o vídeo já já, né? A gente vai abrir aí para fazer pergunta, para bater um papo, mas complicado, hein, pessoal? Uma hora e meia falando, só o Morasco mesmo que consegue, né? Então vamos lá. É, Passamos pelo projeto Start, depois passamos pela venda coberta lá do Lucas do Saulo e finalizamos, né, no operacional do Morasco. Trouxe pra gente, que é o que a gente faz hoje na sala fechada. Pessoal, eu tô falando da sala fechada pelo seguinte, tá?
A gente tem, olha só, um grupo aqui, os Six Traders, onde a gente tem muito conteúdo aqui de várias, né, áreas do mercado. Tem day trade de mini índice, mini dólar, tem Nasdaq, e a gente tem também opções, né? É, essa sala de quinta-feira, ela é aberta, né? A gente tem uma sala fechada na terça, que é diferente, totalmente diferente. Na quinta-feira, o que que acontece? O Morasco traz pra gente duas operações que a gente tem acompanhado desde o começo do ano. Até falei no começo da live, né? Que o pessoal, quando cai aqui de paraquedas, até fica um pouco assustado, porque vê, né, esse monte de coisas que eu falei aqui no vídeo, que eu mostrei para vocês, essas operações aqui, né? A outra planilha, ó. Desculpa, pessoal. Esse monte de operação que eu mostrei aqui para vocês é o que o Morasco mostra para vocês lá. Só que são de duas operações que a gente está acompanhando desde o começo do ano. Eu sei, é meio complicado para quem está caindo de paraquedas, porque, pô, tô pegando uma operação em andamento, eu não sei nem do que se trata, né? Eu não conheço, nem tô familiarizado ainda muito com opções. Então, o pessoal fica perdido. O que que eu recomendo para vocês? Tá? Assistam a aula do Morasco, mesmo não entendendo muito bem, assistam a aula, né? Tentem entender o máximo que conseguir ali e façam o seguinte: sempre que terminar a aula do Morasco, volte aqui, ó. Primeira coisa que vocês têm que dominar: conceito básico de opções. Eu não passei nessa live justamente por isso, que a gente já tem gravado, tá? Que é o seguinte: você precisa entender o que é uma call, o que é uma put, né? Qual a diferença de uma call para uma put e o que complica mais o pessoal. O que que acontece se eu comprar uma call? O que acontece se eu vender uma call? O que acontece se eu comprar uma put? Se eu vender uma put? É isso que complica o pessoal, porque a call é um direito de compra, a put é um direito de venda. Tá, mas o que acontece se eu comprar um direito de venda ou se eu vender um direito de venda, né? Se acontece se eu vender um direito de compra ou comprar um direito de compra? Tudo isso vem nos conceitos básicos das operações. Aprendeu isso aqui? Para onde que vocês vão, pessoal? Ó, lives educacionais do Morasco sobre opções sobre Bova 11. Foi aqui que o Morasco me convenceu a operar dessa forma, tá? Vocês vão assistir essas duas lives. Essas duas lives, ele mostra todo o operacional. Não tem segredo, pessoal, tá? Na sala fechada de vocês, vocês passam coisas que não passam, que não, né? É um operacional diferente do que vocês estão passando. Não, tá? O operacional todo está explicado aqui. Inclusive, eu acho que ele entra no conceito também de fazer manutenção da operação e tudo mais. Entendeu como é que funciona o operacional? É até simples, né? Montar a operação é simples. Vocês têm que entender o que ele mostra ali do conceito, né? De entender até onde é o é, é, seu break-even, né? Quando que você começa a ter lucro, quando que você começa a ter prejuízo. Tudo isso vocês vão aprender nessas duas lives. Reassistam ela. Beleza, pegou o operacional? Aí você começa a maratonar essas lives de quinta-feira. Do começo, pessoal. Porque nas primeiras lives são onde são montadas as operações. Então o Morasco mostra montando a operação, qual é o lucro, né, qual foi o racional por trás. E aí, a cada semana, ele vai mostrando aquela mesma operação, o que que aconteceria se desmontasse naquele dia e rolasse para a semana seguinte, tá? Na verdade, para o mês seguinte, né? Porque aqui a gente está falando só de mensal, que é o ideal para o iniciante, tá bom? Beleza. Começa a maratonar tudo isso daqui. Cara, se você tem tempo livre, você vai ficar expert só estudando essas lives aqui, tá? Cara, não tenho tempo livre. Tem algum atalho? Bom, não é bem um atalho, né? Mas é o seguinte: a gente tem um conteúdo educacional, tá? Que a gente chama de curso, aqui na descrição, né? O que que tem nesse conteúdo? Tem coisa exclusiva, né? Tem algum segredo de estado? Não.
tem um resumo de tudo isso daqui separado em pequenos vídeos, é, separadinhos, bonitinho, por sessão, tá? Se você tem tempo de consumir esse conteúdo aqui, beleza. Você não precisa do conteúdo educacional. Cara, não tenho tempo. Eu preciso de um atalho, de alguma forma é, de estudar que não fosse vendo lives de 2 horas, né? Porque, de fato, cada live dessa daqui tem de 1h30 a 2 horas, que é o que tá chegando essa live também, né? Não ter, eu queria um atalho. Cara, eu quero aprender opções. Beleza. A gente tem um conteúdo educacional, onde a gente tem tudo isso separadinho em vários vídeos de 10, 15 minutos. Fica mais fácil, de fato, para quem não tem tempo consumir, tá? A gente tem aqui o conteúdo do curso, então você pode clicar aqui e, e ler, né? Você consegue. Inclusive, tem lá dentro o módulo 1, ele é gratuito, onde a gente explica todo o conceito, né, de call output. Tá lá no curso também, bem explicadinho. Tá até aqui, ó, acesso ao módulo 1 gratuito. Então você consegue ver o módulo 1 inteiro sem precisar comprar nada. E o que que é o mais interessante, tá? Você comprando o material educacional, você já ganha de graça um mês da sala fechada. Pessoal, a sala fechada é o seguinte: é para quem quer, de fato, operar, mas tem medo, por exemplo, de clicar, tá? Pô, eu tenho medo de montar a operação e clicar errado. Pô, não tenho segurança ainda para fazer isso sozinho. Tenho medo de fazer alguma besteira. Beleza. A sala fechada é para isso. A sala fechada, a gente, óbvio, a gente tira dúvidas, a gente conversa. O Murasco sempre traz conteúdo novo toda terça-feira, mas a gente tem dias onde a gente só faz operação. Então, ó, pô, entrou um dinheirinho pra mim lá, eu já comprei lá, sei lá, R$ 5.000 em renda fixa e eu quero já montar uma operação com esse dinheiro. Beleza. Na sala fechada a gente faz isso. A gente fala, ó, você vai vender tal, você vai comprar tal, você vende a outra, compra aqui, vende ali. Você faz isso. A gente ajuda vocês, você compartilha a tela. A gente tem vídeos lá no material educacional ensinando a configurar a plataforma, né? Só que você que vai fazer tudo. A gente faz por vocês o seguinte: a gente auxilia. A gente fala o que você vai comprar, o que você vai vender. Agora é você quem vai clicar, tá? É justamente para você perder o medo, beleza? E aí, adquiriu material educacional, teve esse um mês de sala fechada. Pô, gostei, quero renovar, tá? O que você faz? Aí você tem a renovação para quem quer continuar com a gente, né? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa mesmo, depois desse um mês, ainda não tem segurança de continuar operando sozinha. Então a pessoa quer ainda ter o nosso auxílio ali, né, a nossa mentoria. Lembrando que não dá para abrir para todo mundo, né? A gente tem um número limitado de vagas. Tem bastante vaga disponível ainda, tá, pessoal? Também não tá na. Não vou fazer alarde aqui, não. Assine agora, porque senão você vai ficar de fora, não. Tem bastante vaga ainda. Mas isso aqui já é para quem quer operar, pessoal. Você tem que passar, você que é iniciante tem que passar por tudo isso aqui. Conceitos básicos. Aprenda o operacional nessas lives aqui, que são gratuitas. Comece a assistir, né, a parte mais complicada de manutenção aqui. Beleza. É para você? Ou, né, caso você não consiga, de fato, acompanhar todas as lives e você queira adquirir o material educacional, beleza. Mas a sala fechada, inclusive, você pode adquirir o material educacional e não precisa fazer a sala fechada agora. Você pode ficar ali estudando, 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 e esse um mês que você tem aqui de graça, você agenda para quando você tiver é, pronto para fazer, beleza? Mas o caminho das pedras para quem está começando é isso, pessoal. Acesse o nosso grupo aqui, Six Traders, tá? Ó, este é o grupo. Procure lá a nossa parte de opções. Você vem aqui na mensagem fixada. Deixa eu até desfixar isso daqui. Desafixar, né? Ó, mensagem fixada. Clica aqui que você vai ter todo o conteúdo que você precisa para estudar e ficar fera nesse operacional que a gente tem aí, que o Muraço trouxe para a gente, né? E que a gente tem trabalhado durante todo esse ano.
Pessoal, no final do ano a gente vai fazer um balanço, né? A gente vai pegar todas as operações, a gente vai planilhar, a gente vai ver quanto que deu de lucro, é, a gente vai ver a renda fixa, quanto que rendeu também, a gente vai trazer um resumo geral, ou no final do ano, ou no começo do ano que vem, né? Para a gente ter esse balanço. Eu tenho esse problema, né, de começar a falar as coisas e pular, né, sem terminar. E eu também estou fazendo um estudo junto com o Morasco de uma outra forma da gente operar, que é fazendo uma redução, né? Que é a gente faz a montagem da operação, a gente vende o straddle, por exemplo, de 100, a gente pega aquele dinheiro que entrou, a gente guarda na renda fixa e a gente vai fazer o seguinte: ao invés da gente rolar é, tendo um lucro absurdo, né, de 1%, 2%, eu não falei, né? Normalmente as rolagens na sala fechada giram em torno disso, né? É no mínimo 1%, 1,5% ao mês, mas tem mês aí, esse ano teve mês que de chegar a 5% a rolagem. Mas normalmente é 2%, vamos colocar 2% ao mês ali, média, mais a renda fixa, né? Mas ao invés da gente ter esse lucro de 1, 2, 3%, o que que a gente faz? A gente reduz a posição. Então a gente tinha um straddle com 100 vendido, a gente reduz para 90, para 80, para 70, o que der para, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente reduz, menos a gente consegue reduzir no próximo mês. Então, sempre que a gente faz uma rolagem, a redução vai sendo menor. Isso está em estudo, a gente está planilhando isso daí para trazer para vocês futuramente, se vale a pena, se não vale. É, se vale a pena, como que vale a pena, como é que a gente vai fazer isso futuramente. Então está estudando outras formas ainda, a gente não vai ficar parado, montado só nessa operação, mas essa aqui é a operação que tem dado certo, né? Foi uma evolução aí de alguns anos de estudos nossos e é, é o que hoje a gente está trabalhando. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente vai abrir aí para dúvidas do pessoal aí. Pessoal, não venham com dúvidas cabeludas que eu não sou o Morasco, hein? Aquelas dúvidas que só o Morasco sabe, deixa para para semana que vem. Mas você que é novato, tá com dúvida, ou eu falei alguma coisa aqui que não ficou muito clara, aí fica à vontade para tirar a dúvida. A gente vai abrir alguns minutinhos aí pra gente, antes de encerrar a aula, beleza? Mas é isso, tá aqui o caminho das pedras, pessoal. Grupo Six Traders, entre lá no mercado de opções, procure o post fixado, tá ali todo o conteúdo gratuito. Gostou? Quer se aprofundar? Tem lá a sala educacional lá embaixo, o material educacional, né? E a sala fechada para vocês depois se aprofundarem, beleza? Dona Maria, pode falar. Oba, boa. Essa dúvida só sobre a semanal. Se hoje eu fiz a primeira vez a semanal, né? Vence amanhã, mas se eu fosse fechar hoje, estava com prejuízo. Aí eu tenho que fazer o manejo para outra semana, para o dia 31/10. Só que no dia 2 de novembro, eu viajo e só retorno no dia 8. Aí eu não quero deixar aberta, porque eu não, para onde eu vou não vai ter internet. Aí eu tenho que encerrar, mesmo com prejuízo, não é isso? Não fazer Se fosse no dia 31/10, amanhã eu sairia e pronto, né? Sem fazer outra É, montagem. Ah, pode fazer isso, pode desmontar. E aí, quando você for montar, quando você voltar de viagem, aí você vai ter hum, que montar uma operação que cubra o valor que você gastou agora. sim, Ou sim. fazer o quê? Montar uma operação. Quantas semanas você vai ficar fora? Eu vou ficar uma semana, do dia 2 ao dia 8. O que você pode fazer também, ao invés de montar para a semana que vem, montar para 2 semanas para frente. Para 15 dias. Ah, tá Isso. bom. Aí que é o que a gente Tá. chama de quinzenal, né? Que é fazer a Sei. cada 2 semanas. Tá certo. Pode ser feito isso também. Ah, Mas tá aí, bom. posta lá no grupo depois, que aí o Morasco vai dar a opinião dele também, que talvez ele Tá tenha certo. uma Viu? terceira Tá bom. solução. Tá ok, eu boto lá no grupo amanhã de manhã. Amanhã ele deve Viu? postar qual é a operação semanal lá, Para fazer. o Tá certo. manejo. Tá bom. Eu agradeço. Excelente aula, viu? Tirou uma opção de dúvida. Foi muito bom. Obrigado, dona Maria.
Eu estou revendo todas as aulas. Comecei ontem a aula, todas as aulas, desde o início, para poder eu ver se eu consigo deslanchar. As E aulas do perder, curso, você diz? do curso e perder o medo. Já É estou isso aí. fazendo tudo. Busto, É, parei no não. busto oriental. Hoje de noite eu vou fazer umas duas. O, essas aulas que o Morato está postando agora, se a senhora quiser, a senhora não precisa nem ver elas agora, entendeu? Porque pode Não, eu não atrapalhar. vou ver elas agora, não. É, Vou, porque pode tô, acabar atrapalhando. É mais para tô quem já está batendo. avançado e quer brincar com uma coisinha a mais. Aí eu tava É, conversando com o Morato e falei, vamos trazer essas operações que são mais famosas aí no mercado de opções, vamos trazer o pessoal, porque às vezes o pessoal já dominou o straddle, o strangle, o booster, o strip, strap, o cara já tá fera. Vamos hum, trazer mais uma coisinha ali pra pessoa. não, no meu caso eu ainda não dominei, não. Por isso que eu estou começando tudo de novo, olha, vendo bem, estudando. Mas foi muito boa a aula. Gostei. Ó, o Morasco postou ali no chat, ó, agora que eu vi, deixa eu abrir aqui. Ah, não vi. Na próxima podemos rolar para 15 dias. É isso aí. Então, Ah, tá ó, bom. o Carlos José perguntou se o conteúdo educacional é vitalício. Sim, tá? Inclusive, por mais que você não faça mais parte da sala fechada, você comprou o conteúdo educacional, você ganhou lá os 30 dias, beleza. Ah, não é para mim, ou então não bate os horários, né? Porque eu não falei, mas as nossas aulas da sala fechada é terça-feira, 15 horas, né? Então nem todo mundo pode. 15 horas não, 14 horas. Terça-feira às 14 horas, nem todo mundo pode. Então, o pessoal às vezes só faz aquele mês ali e beleza. Depois se vira para operar sozinho, né? Mesmo assim, o conteúdo educacional, o material educacional, o curso lá, você tem acesso o tempo todo, independente de estar na sala fechada ou não. E a gente está atualizando o tempo todo. Essa semana passada aí, a gente colocou lá mais de 10 aulas, né? Que o Moraes tem gravado aí. Mas é vitalício sim, tá? Moraes, parabéns, hein? Rapaz, como é complicado falar direto sem falar, sem parar, hein? Tá de parabéns. Os meus videozinhos lá do YouTube de 1 hora, mas eu pauso direto, cara. Pauso, vou beber uma aguinha. Valeu, Murasco. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma coisa que eu deixei em aberto aí? Alguma coisa que vocês não entenderam que ficou? Tá muito boa a aula. Beleza. Inclusive, essa aula vai ficar gravada, já está sendo gravada aqui, né? O Morasco provavelmente vai postar no canal dele, que eu esqueci de falar, mas a gente posta lá no grupo. Se bem que tá aqui, ó. Hum. Todos esses. Tá bom. Trouxe o chat para ali. Todos esses links aqui são do canal do Morasco, onde ele tem postado as aulas de Eu, quinta-feira. de vez em quando eu vou lá, dou até o like. Precisa pedir o like o povo. Pois é. O pessoal assiste e não dá like. Mas é normal Não isso dá daí no like. YouTube. Vou entrar todo dia, toda vez para dar like. Pessoal, então é isso, tá? Qualquer dúvida, você que está vendo esse vídeo depois aí, tá vendo esse vídeo gravado, ficou qualquer dúvida, entre aqui no grupo e pode perguntar, pessoal. O grupo está aberto para você perguntar o que quiser, beleza? Você quer da sala fechada lá, você tem o grupo lá para tirar a dúvida com a gente, não tem problema. Agora, você que está iniciando agora, que é iniciante, fique à vontade para tirar dúvida com a gente aqui, tá? Tá eu nesse grupo, tá o Morasco, tem outros alunos aqui que também entendem bastante, que podem ajudar vocês também. Então, é um grupo para todo mundo, né, conversar e trocar ideia. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado aí por quem gostou da aula. É uma aula que a gente estava precisando trazer aí para o pessoal iniciante. A gente vai ver, conversar com o Morasco, se a gente consegue fazer, intercalar, né? Fazer umas aulas mais para iniciantes assim nas quintas-feiras e
E, óbvio, não deixando de lado o acompanhamento das operações que a gente está fazendo lá, que isso é muito importante, né? Para o pessoal aprender, né? O pessoal aprender. A parte mais complicada é, de fato, você aprender a manejar. Aprendeu a manejar, você sabe operar. Então, por isso que o Morasco bate sempre nessa tecla, traz toda semana. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faria se a gente fosse rolar hoje? Pô, é chato, mas se você não ficar repetindo, você mesmo aí, se você não repetir uma coisa muitas vezes, você não decora, você não aprende, entendeu? Então, pô, mas é toda semana basicamente a mesma coisa. As opções são isso. As opções é exatamente isso. Você vai fazer todo mês a mesma coisa. Só que você tem que aprender a fazer aquela coisa da maneira correta. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, encontro vocês lá no grupo depois. Quem é do meu grupo aí que veio, seja bem-vindo. Faça parte do Six Traders. A gente se encontra lá. Beleza? Um abraço para vocês, É, então, pessoal. até amanhã, até terça. Obrigado. Nada, até mais. Até mais. Como é que Vamos ver sai como é que aqui? se Eu não faz tô aqui. vendo. Encerrar.